Sabemos que o Planalto de Gizé é mundialmente famoso devido às esfinges e às grandes pirâmides. Quando as pessoas visitam o Planalto de Gizé, além de admirar as pirâmides alucinantes, elas também podem ver que existem ali grandes poços cortados profundamente na rocha e caminhos que levam a mistérios subterrâneos. Esses poços e caminhos indicam câmaras ou complexos subterrâneos. Mas será que os visitantes saberiam dizer o que poderia estar lá embaixo e qual o propósito desses complexos? Aqui estão algumas fotos aéreas que mostram a passagem da Esfinge até a segunda grande pirâmide Khafre. Podemos distinguir alguns poços no solo com base em suas sombras. Os destacamos aqui para que possamos identificá-los melhor. Esses poços retangulares não são alinhados, não têm o mesmo tamanho, não estão uniformemente espaçados e não estão exatamente orientados na mesma direção. Portanto, parece que foram colocados ao acaso. As fotos no local nos mostram um trabalho de corte de pedra avançado e altamente impressionante, com cortes nítidos de 90 graus. Os poços foram cortados diretamente na rocha de calcário, o que não é uma tarefa fácil mesmo hoje. Quem criou essas estruturas era muito sofisticado. Podemos presumir que esses poços foram escavados com base em um planejamento e projeto cuidadosos. Areia e outros materiais agora cobrem o fundo. Portanto, não podemos dizer a que profundidade eles penetraram na rocha. Os grandes poços estão atualmente bloqueados e permanecem inacessíveis ao público em geral. Mas será que esse mistério está mesmo fora do nosso alcance? Talvez não. Felizmente, existe um local subterrâneo aberto a certos grupos de turistas. Se ampliarmos essa foto aérea, podemos ver um caminho e um pequeno poço aqui. Este é o Poço de Osíris, um poço muito menor quando comparado com os outros no mapa. Ao estudar o Poço de Osíris, também chamado de Tumba de Osíris, podemos reunir algumas ideias sobre como são os poços maiores e a que propósito serviram esses lugares subterrâneos. Além disso, como esses poços estão próximos às grandes pirâmides, podemos descobrir algumas pistas importantes sobre o eterno enigma das grandes pirâmides de Gizé. Vamos fazer um rápido passeio virtual pelo Poço de Osíris e eu vou apontar áreas que merecem nossa atenção. O Poço de Osíris é uma estrutura subterrânea com 3 níveis e 3 poços abaixo da superfície. Aqui está a seção transversal e um modelo 3D. Primeiro, entramos por essa trilha cortada na rocha, que vimos na foto aérea. Depois caminhamos por um pequeno túnel e vemos o primeiro poço que desce. O primeiro poço é curto e logo você alcançará o primeiro nível, que foi encontrado vazio e parece ser apenas uma zona de chegada. Na parte inferior do poço, vemos marcas óbvias de ferramentas. Agora estamos no segundo poço, mais profundo e que desce em linha reta por 16 metros, ou mais ou menos a altura de um prédio de 5 andares. Esse nível tem uma área aberta central e 6 nichos ou câmaras circundantes. Toda a estrutura é esculpida na rocha. 2 nichos ainda contêm grandes sarcófagos que teriam de 5 a 7 toneladas cada. Um deles é preto sólido e surpreendentemente liso. Podemos ver grandes marcas de escavação por todos os lugares. As estrias são espaçadas uniformemente e paralelas. Essas grandes marcas uniformizadas lembram as marcas dos dentes das modernas máquinas de mineração. Essas marcações em câmeras grandes e paralelas, com ligeiras curvaturas, já foram vistas em muitos sítios megalíticos antigos ao redor do mundo, e não apenas no Poço de Osíris. No próprio Planalto de Gizé, existem megalitos com marcas semelhantes.
Além disso, na câmara subterrânea da pirâmide de Khufu, essas marcações também estão presentes. Isso significa que o poço de Osíris e as grandes pirâmides foram provavelmente construídos pelas mesmas pessoas usando os mesmos métodos. Talvez todos eles fossem parte de uma operação gigantesca. Já discuti esses tipos de marcação e sua semelhança com as marcas de máquinas modernas em vários vídeos aqui no canal. Então, se você estiver interessado em saber mais sobre sítios megalíticos com essas estranhas marcas, indico que assista nosso vídeo sobre a China e depois sobre o Japão. Então, no teto de um dos nichos, há uma área que apresenta uma coloração marrom avermelhada, que pode ser óxido de ferro. Fragmentos de cerâmica e restos mortais foram recuperados nesse nível e datados de cerca de 500 a.C. No entanto, a estrutura cortada na pedra pode ser muito mais antiga. É possível que as pessoas tenham descoberto essa estrutura subterrânea e a adaptado como uma tumba. No segundo nível, há o acesso ao terceiro poço, cerca de 10 metros abaixo. Preste atenção às grandes marcas de ferramentas nas paredes do poço. Esse poço mais profundo está em condições muito melhores do que os dois superiores, provavelmente devido à menor erosão. Portanto, as marcações de escavação são bem preservadas. Mais uma vez, as marcações nos lembram marcas de máquinas modernas. De acordo com Selim Hassan, que descobriu o Poço de Osíris em 1933, o terceiro nível estava sob água limpa, o que lhe permitiu ver um sarcófago vazio no centro. Hassan tentou bombear a água por 4 anos, mas não obteve sucesso. Os registros mostram que o lençol freático em Gizé tem flutuado significativamente ao longo do tempo, o que pode ser a causa das enchentes no terceiro nível. Nos últimos anos, esse nível ainda estava inundado na maior parte do tempo. Podemos ver a área inundada cheia de lodo, plataformas de madeira e outros detritos. Ele parece inacabado porque há um túnel estreito que segue por um comprimento desconhecido. Para que será que esse túnel foi construído? Comparando com os poços e câmaras bem escavados, esse túnel é mal feito e a rocha aqui mostra uma cor e textura diferentes. A cor alaranjada pode derivar de óxido de ferro. O Poço de Osíris é considerado uma tumba subterrânea. Por isso também é conhecido como a Tumba de Osíris, que era o deus da fertilidade, da agricultura, da vida após a morte e dos mortos na antiga religião egípcia. Mas essa chamada tumba é visivelmente diferente das verdadeiras tumbas egípcias antigas. Os túmulos no Vale dos Reis e no Vale das Rainhas são incrivelmente glamourosos e decorados de forma extravagante. Eles mostram as realizações, riqueza e opulência da aristocracia egípcia antiga. O Poço de Osíris, entretanto, tem zero decoração. Não há mural, sem textos ou belas imagens pintadas, e as paredes nem sequer têm acabamento. Além disso, o layout do Poço de Osíris é muito diferente das tumbas convencionais. Aqui estão os desenhos comparativos de Osíris e algumas tumbas no Vale dos Reis. Em comparação com o Poço de Osíris, as tumbas dos reis são muito mais niveladas e acessíveis para os humanos. Elas não têm uma queda dramática da elevação e as mudanças de elevação são alcançadas por escadas. Os poços retos, como vistos em Osíris, parecem ser muito mais difíceis de acessar, tanto para os trabalhadores ou para que a realeza posterior prestasse homenagem a seus ancestrais. Por essas razões, não creio que essa estrutura foi projetada para ser uma tumba dinástica. O poço profundo com grandes marcas de ferramenta, que parecem marcas de máquina, tem um aspecto meio industrial.
Aliás, as características desse visual industrial, sem decoração, são consistentes com as grandes pirâmides de Gizé. As câmaras interiores e passagens das grandes pirâmides não têm hieróglifos ou decorações, o que é, novamente, o oposto dos túmulos reais no Vale dos Reis. É também o oposto da construção e estilo estético dos antigos egípcios. E também sabemos que não houve múmia recuperada das grandes pirâmides. Além disso, durante uma escavação na década de 1850, uma antiga estela com pinturas rupestres foi encontrada no Templo de Ísis, no Planalto de Gizé. A estela de inventário, também conhecida como estela da filha do rei. Essa estela apresenta um inventário descritivo e ilustrado de 22 estátuas divinas pertencentes a um templo de Ísis. Arqueólogos tradicionais afirmam, no entanto, que anacronismos e inconsistências observados nessa estela parecem demonstrar que é uma falsificação dos sacerdotes de Ísis para aumentar o seu prestígio e suas receitas, alegando que seu templo era mais antigo do que era na realidade. No entanto, isso também é baseado em suposições históricas, sobretudo porque o texto nessa estela de 2.700 anos sugere que não só o Templo de Ísis, mas também a Grande Pirâmide e a Esfinge já existiam antes da época de Khufu. Não só por isso, mas levando esse artefato em consideração, alguns estudiosos propuseram a teoria de que as grandes pirâmides de Gizé não são tumbas e não foram construídas pelos antigos egípcios, mas por uma civilização anterior altamente avançada. Um fato inegável é que, embora o método de construção das grandes pirâmides tenha sido extensivamente pesquisado por gerações, até agora, nenhuma teoria obteve o apoio da maioria, e até hoje não sabemos como foram construídas. Esse é um dos mistérios mais profundos, debatidos e discutidos da história. Vimos até agora que existem vários níveis com vários poços que não estão alinhados e que no segundo nível existem várias câmaras. Notamos ainda que o local foi escavado com alguma ferramenta cujas marcas se assemelham muito às marcas de máquinas modernas e que algumas áreas apresentam óxido de ferro e que existe um túnel inacabado no nível mais baixo. Será que essas características poderiam iluminar o real propósito do Poço de Osíris? Numerosos itens, incluindo contas e cacos de cerâmica e pequenas estatuetas, foram encontrados nessas câmaras laterais. Com base em fatores estilísticos, os itens, incluindo os sarcófagos, foram datados da 26ª dinastia, que reinou de 664 a 525 a.C. Uma cerâmica polida de vermelho, com restos de tinta branca, foi a descoberta mais importante encontrada no terceiro nível do Poço de Osíris. Segundo os pesquisadores, esses artefatos cerâmicos datam da 6ª dinastia, no final do Império Antigo. Como resultado, o objeto mais antigo de todo o complexo que pôde ser datado é a cerâmica descoberta no terceiro nível. O mais incrível em tudo isso é que uma estrutura tão grande não poderia ter sido criada por escravos usando ferramentas de bronze durante a 6ª dinastia, que foi de 2345 a 2191 a.C. Isso teria sido uma tarefa extraordinariamente difícil, e não foi até o século 7 a.C. que os artefatos de ferro começaram a aparecer. Então, como eles escavaram esse lugar? E para quê? Além disso, no segundo nível, podemos notar que o sarcófago, na verdade, bloqueia uma pequena passagem com cerca de 1 metro de largura, que leva ao leste em direção ao Templo do Vale e à Esfinge. O caixão foi empurrado para o corredor com tanta força que quebrou, e ele foi encontrado vazio.
Em princípio, apenas pessoas autorizadas tinham acesso a essa instalação. Então, por que o corredor foi bloqueado? O que há no túmulo de Osíris que você não tem permissão para ver? Por volta de 500 a.C., os túmulos no Egito eram geralmente ricamente decorados. Não há nada disso no túmulo de Osíris. No terceiro nível, há um recesso retangular que está embutido na plataforma de pedra. Encaixado nele está um poderoso sarcófago de granito pesando algo em torno de 10 a 15 toneladas. Como eles levaram essa coisa até lá? De acordo com análise de outras descobertas, o terceiro nível tem cerca de 5.000 anos, um bom dobro da idade do segundo nível. Essa datação não faz absolutamente nenhum sentido, porque você escava de cima para baixo e não o contrário. Na parede leste dessa câmara está um estranho túnel, um corredor estreito que leva ainda mais fundo no submundo egípcio. Depois de cerca de 20 metros, existe uma pequena abóboda na qual é quase impossível de passar. Dali em diante, o túnel tem apenas 40 por 40 centímetros e segue para o norte em direção à Grande Pirâmide. Ao lado dele, há um segundo poço igualmente pequeno que leva para o leste, na direção da Esfinge. É impossível explorar esses túneis. Há alguns anos atrás, o egiptólogo Zahi Hawass enviou um menino para tentar explorar o local. Mas ele logo ficou preso e teve que ser puxado pelas pernas. Como esses pequenos poços de 40 por 40 centímetros poderiam ser cortados na rocha na direção da pirâmide e da Esfinge quando nem mesmo crianças conseguiam entrar nos túneis? A existência desse misterioso túmulo subterrâneo foi por muito tempo descartada por especialistas como uma invenção da imaginação do historiador, geógrafo e etnólogo grego Heródoto de Halicarnasso. Esse Heródoto viajou para o Egito por volta de 450 a.C. Em seu segundo livro de histórias, ele conta sobre um túmulo sobre a colina rochosa em que estavam as grandes pirâmides. Nesse túmulo, Heródoto observou um lago artificial que cercava uma ilha na qual o faraó Quéops foi enterrado. Em 1933, o local foi realmente descoberto pelo egiptólogo Selim Hassan. E somente a partir de 2008 foi novamente pesquisado com mais detalhes. No meio da espaçosa câmara do terceiro nível, há um lago, exatamente como descrito por Heródoto, com uma plataforma retangular no meio. Restos de colunas quadradas podem ser vistas nos 4 cantos da plataforma e no teto. Mudanças de pressão, deslocamentos tectônicos ou um terremoto provavelmente fizeram com que as colunas desabassem há muito tempo. A água na câmara está atualmente muito mais alta do que na época de Heródoto. A ilha e o sarcófago em que, de acordo com Heródoto, o construtor e faraó Quéops teria descansado estão inundados. Com base nesses fragmentos de cerâmicas e o arranjo dos 4 pilares na pedra e na laje da rocha do terceiro nível, Zahi acredita ter descoberto o local do que chamou de túmulo simbólico e um lugar sagrado para a adoração de Osíris. Ele afirma que o faraó Quéops mandou construir sua pirâmide tão perto do túmulo de Osíris para que ficasse no solo sagrado do deus. No entanto, espera-se que um local sagrado de adoração para um deus como Osíris seja um edifício magnífico, semelhante ao Templo do Vale, e não um buraco discreto no chão. Será que Quéops foi realmente enterrado no chamado túmulo de Osíris, como Heródoto relatou? O faraó viveu há cerca de 4.500 anos. No entanto, seu suposto túmulo é pelo menos 500 anos mais velho. Como isso funciona junto? Quem cavou esses túneis? E como poderiam fazê-lo sem iluminação e ventilação artificiais?
qual era a finalidade desses túneis. Para onde leva o túnel bloqueado pelo sarcófago no segundo nível? Além disso, lembram-se dos grandes poços no Planalto de Gizé? Eles também compartilham características comuns e foram igualmente cortados na rocha de calcário e não possuem qualquer decoração. Será que esses poços estariam conectados no subsolo? Comparado com os poços próximos, o Poço de Osíris é muito menor e mal pode ser encontrado em fotos aéreas. No entanto, mesmo despretensioso ao nível do solo e em fotos aéreas, sua estrutura subterrânea de 3 níveis é, na verdade, bastante surpreendente. Talvez os outros poços maiores tenham câmaras e passagens subterrâneas, ainda mais impressionantes e complexas. Esses poços de grande escala exibem habilidades avançadas de corte de pedra com ângulos agudos de 90 graus, que estão no mesmo nível da nossa moderna tecnologia de mineração e pedreira. Como mencionei antes, as marcas de ferramenta no Poço de Osíris são bastante uniformes e longas. Essas marcas distintas podem ser encontradas por todos os lugares e são muito diferentes das marcas deixadas por ferramentas manuais como cinzéis ou picaretas. Pedreiros usando cinzel e picaretas na pedra não criam marcas longas e paralelas, como vemos no Poço de Osíris. Com ferramentas manuais, isso é uma tarefa extremamente difícil. Uma vez que essas marcações parecem marcas de máquina, é possível que elas tenham sido feitas por antigas máquinas semelhantes às que temos hoje. E se esses poços de Gizé fossem, na verdade, ruínas de uma civilização avançada anterior? Sabemos que nossos edifícios, pontes e outras estruturas atuais enferrujariam, se deteriorariam, desabariam e desmoronariam sem inspeção e manutenção regulares. A natureza assumiria o controle e as estruturas de metal e vidro, antes notáveis, seriam completamente irreconhecíveis e exterminadas depois de centenas ou milhares de anos. Apenas as estruturas feitas de pedra sobreviveriam. Talvez tenha sido isso que aconteceu com a civilização avançada anterior. Então, muito tempo depois de sua extinção, os humanos antigos descobriram as estruturas de pedra que sobraram e posteriormente as reaproveitaram para suas próprias necessidades. Se este foi o caso, se realmente houve uma civilização perdida, com tecnologias equiparáveis à nossa, e os poços de Gizé foram realmente escavados por antigas máquinas, então podemos fazer uma suposição fundamentada sobre a finalidade do Poço de Osíris e dos poços próximos, comparando-os com estruturas que conhecemos hoje e que se assemelham a eles. A aparência industrial desses poços megalíticos simples me leva a pensar que eles foram feitos para fins utilitários. O objetivo era função, não beleza. Também não acredito que sua finalidade era ser uma tumba. Então, com quais construções subterrâneas modernas se parece o Poço de Osíris? Certamente não era um poço, porque um poço é um tubo reto que não precisa ter níveis separados ou vários poços como o de Osíris. Além disso, eles não são construídos tão próximos uns dos outros como os poços do Planalto de Gizé. Isso não é eficiente. Consequentemente, o Poço de Osíris provavelmente não era um poço. Então, o que poderia ter sido? Qual era o verdadeiro propósito por trás desses poços e como esse propósito se relaciona com as pirâmides no topo? Alguns especulam que os 3 poços nesse antigo sítio parecem com os poços de elevadores de minas modernos e que eles possuem, de fato, um tamanho bem aproximado ao tamanho dos elevadores atuais. As minas subterrâneas e o Poço de Osíris possuem algumas semelhanças interessantes e que podem potencialmente explicar algumas características que apontei anteriormente. Existem diferentes tipos de minas subterrâneas, então vamos nos concentrar na mineração de poços.
Com o nome assim, podemos perceber de cara que esse tipo de mineração utiliza poços. A mineração de poços começa escavando um túnel vertical ou quase vertical de cima para baixo. Quando no topo da escavação estiver a superfície do solo, ele é referido como um poço. Quando o topo da escavação é subterrâneo, é chamado de galeria inclinada ou subpoço. O Poço de Osíris possui 3 poços. O segundo e o terceiro seriam subpoços, porque seus topos são subterrâneos. Vamos comparar o Poço de Osíris com as minas modernas com base nas características que observamos antes. Podemos ver aqui alguns cortes transversais de minas típicas. Podemos notar que, semelhante ao Poço de Osíris, as minas de poço também possuem vários níveis e vários poços. Os múltiplos poços são para usos diferentes. Os poços maiores são geralmente para gaiolas de serviço e transporte de pessoal e equipamentos em diferentes níveis. Existem também os poços de ar para ventilação. Aqui está um diagrama de poços e túneis em várias profundidades na mina de ouro Homestake em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Podemos ver que a infraestrutura da mina consiste em vários poços complexos, incluindo sistemas de subpoços. Sabemos que existem vários poços não muito longe do Poço de Osíris, que são reconhecíveis em fotos de imagens aéreas e que são muito maiores. E se esses poços fossem todos componentes de um sistema de mineração? Sabemos também que o segundo nível contém várias salas. Nas minas modernas, quando os mineiros chegam a um certo nível, eles podem começar a usar a parede longa ou os sistemas de mineração de salas e pilares para extrair os minérios. Aqui estão alguns gráficos mostrando a mineração de salas e pilares. É um sistema comum de mineração, no qual o material extraído é retirado através de um plano horizontal, criando grandes salas e pilares. Para fazer isso, salas de minério são escavadas enquanto pilares são deixados para sustentar o telhado. Aqui está a planta do segundo nível do Poço de Osíris. Podemos ver que o layout é semelhante ao estágio inicial de um sistema de mineração de salas e pilares. Além disso, o layout do terceiro nível também poderia caber no padrão de grade de salas e pilares. Notamos ainda que no Poço de Osíris, evidências apontam para a possível existência de óxido de ferro, e no terceiro nível, no pequeno túnel inacabado, observamos uma coloração amarelo-alaranjada, que geralmente é um sinal da oxidação do ferro. Estudiosos utilizaram um magnetômetro e registraram uma leitura muito superior à normal no terceiro nível da estrutura, indicando a presença do minério. Por fim, juntando todas essas informações, acredito concebível que o Poço de Osíris pudesse ser um local de escavação exploratória de mineração, e os poços próximos podem ser elementos de um antigo sistema de mineração subterrânea. É claro que essa teoria de mina subterrânea só funcionaria se os múltiplos poços de Gizé realmente possuírem câmeras subterrâneas e túneis. Se forem apenas poços sem saída, então essa teoria não funcionaria. Será que existem sistemas de túneis subterrâneos no Planalto de Gizé? Parece que sim. Em 2006, uma equipe realizou extensas varreduras de radar de penetração no solo em várias seções do Planalto de Gizé. Veja um mapa de suas áreas estudadas. Agora, vamos sobrepor esse mapa com uma foto aérea. Podemos ver que as áreas estudadas cobriam a calçada e o Poço de Osíris, mas não cobriam esses 3 poços, o que é lamentável. De qualquer forma, a equipe descobriu cavidades profundas no leito rochoso, algumas com até 25 metros de profundidade, com vários túneis com pelo menos 5 metros de largura. Isso seria amplo o suficiente para nossa moderna maquinaria de mineração. Com base no relatório do radar, destaquei as áreas que foram detectadas com aberturas subterrâneas.
A equipe concluiu que as áreas estudadas apresentam alto potencial para a presença de túneis e poços verticais. Além disso, os alvos poderiam estar conectados por túneis. Então, existem de fato complexos poços verticais subterrâneos, túneis e câmaras perto das grandes pirâmides. Portanto, a hipótese do sistema de mineração subterrâneo pode ser uma possibilidade real. Mas se os poços de Gizé foram concebidos para serem parte de uma antiga mina subterrânea, então será que eles teriam alguma conexão fundamental com as grandes pirâmides situadas no topo? Se esses poços antigos fossem escavados para mineração, então que papel as pirâmides poderiam ter desempenhado nessa operação complexa? Que minérios eles estavam procurando? Se você tiver alguma ideia, por favor, deixe seu comentário. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o Turismo Sem Fronteiras. Se gostou do vídeo e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$ 8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.